Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um EJC Cast. Hoje aqui gravando então o nosso terceiro episódio. E quem quiser nos acompanhar, acompanhe nossas redes sociais no @fingerpassofundo e também no nosso canal do YouTube, EJC Cast. Lá a gente está colocando o nosso episódio completo para vocês nos acompanharem. E hoje a gente está aqui com uma dupla de convidados que tem nosso carinho, nosso respeito máximo aí, né, Felipe? Com certeza. E aí eu vou deixar para você fazer as honras da casa e apresentar quem são nossos convidados hoje desse episódio. Obrigado então, Paulo. Um prazer novamente estar presente no terceiro episódio do EJC Cast. E hoje temos dois convidados que com certeza têm o nosso coração, né? Com certeza. Tem muito respeito. Temos os dois diretores da indústria da Finger Móveis Planejados, Edson Finger e Júnior Finger. Edson Finger Jr., né? Isso aí. Então, pessoal, vou deixar os mais velhos na frente, né? Deixa ele primeiro. É uma alegria muito grande poder participar desse momento, né? Parabenizando desde já o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? O EJC Cast, eu acho que é algo assim de uma importância muito grande nos dias atuais, né? E a gente sabe aí, Paulinho, Felipe, Otávio, né? Sempre muito bem orientados pelo Giovanni, pelo Luciano, estão conduzindo esse programa, né? E o EJC Cast aí com uma maestria, né, muito grande, então parabéns desde o início. Obrigado. Né? E para nós é uma alegria grande poder participar desse momento aí. Ah, imagina, para nós que é uma honra, né, Com Felipe, certeza. receber vocês aqui hoje. E o nosso intuito é isso, é trazer um pouco mais, aproximar um pouco mais as histórias, né? E contar para os nossos consumidores também, nossos amigos, nossos clientes, né? Sobre a história realmente da indústria, da Finger, né? Dessa questão familiar. Então, a gente gostaria de saber um pouco mais, Edson, assim, como que começou, quando que começou a Finger Móveis Planejados? Sim, ótimo. Na verdade, a Finger é uma empresa familiar. Eu sou a segunda geração, né? O Edson Júnior já faz parte da terceira geração, né, da família, mas o início dela se deu principalmente com meu pai e minha mãe juntos, né, mas uma importância maior naquele momento foi do meu pai, porque ele foi durante 22 anos funcionário de uma outra indústria moveleira, né? E períodos assim, onde a tecnologia era algo inexistente, né? As máquinas, todas elas eram assim, de uma forma assim, bastante simples, para não dizer arcaica, né? Então o trabalho todo era desenvolvido muito na habilidade manual que eles tinham, né? Então a marcenaria naquele momento era um ofício, né? Que ele era aprendido já desde criança praticamente, né? Meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade nessa fábrica, né? Aos 16 anos o meu pai perdeu o meu avô, né? Ele ficou sem o pai dele. Quando naquele momento a família dele, a mãe e os irmãos dele, decidiram se mudar para Santa Catarina, né? Mas ele estava tão apaixonado pelo ofício da marcenaria que ele sozinho, né, na juventude, resolveu de ficar e seguir a profissão, né? Então, de certa forma, né, não é que abandonou, né, mas se distanciou Sim. da família, né, mas pelo amor que ele tinha, então, pela marcenaria, né? Então, esse foi o início, né? E no ano de 78, né, foi quando ele fundou, então, o que é a Finger hoje, né? Nós temos a data do primeiro CNPJ, que é de 28 de abril de 1978, né? Porém, muito antes disso, ele já fazia nas horas de folga, nos domingos, né? Ele fazia aberturas, né? Ele fazia móveis para casa, né? Assim, para os amigos, para os vizinhos, né? Para o pessoal mais próximo, né? Enquanto ainda durante o expediente ele trabalhava nessa empresa, né? E a partir dessa data, né, ele começou então a própria empresa, né, e começou vendendo então para a região de Sarandi, né, a cidade, os arredores, né, e depois, de forma gradual, foi se expandindo, né, para Carazinho, Palmeiras das Missões,
Depois, no segundo momento, um pouquinho melhor estruturado, atendia já Passo Fundo também, Frederico, né? Foi pegando a região ali, Isso, ele no foi caso. ampliando a região, né? Nunca me esqueço, né, do primeiro funcionário que ele contratou, né? Me lembro bem, porque para mim foi muito marcante, né? Porque meu pai sempre foi funcionário e o primeiro emprego que ele gerou foi para a pessoa do Hilton Miguel Theobald, né? E eu sei que eu estava muito ansioso, né? Talvez mais do que ele até, né? Porque, afinal de contas, era o primeiro emprego que ele estava gerando, né? E eu até hoje me lembro, né? Da primeira frase que ele deu de ordem, né? Então, para esse primeiro funcionário que ele contratou, né? Daí ele falou em alemão, né? Por causa da origem alemã dele, né? E da minha mãe também, né? Sim. Mas assim, que das minhas masria, né? Então, me alcança aquela trena, né? Aham. Foi a primeira ordem que meu pai deu. Em alemão. Em alemão, porque esse funcionário que ele contratou era em alemão, né? E a colônia, onde ele tinha a fábrica, era muito alemã, né? Então, os funcionários que ele contratou no início, assim, Já tinham Entendiam porque era natural eles conversar. Naquele período, era muito comum, né? As comunidades, né? Elas tinham lá uma comunidade italiana, né? Onde eles falavam praticamente só o italiano, né? Uhum. Uma outra comunidade era alemã, então falavam o alemão, né? Tanto que meu pai e minha mãe, até hoje, entre eles falam em alemão, né? Quando eu tô junto, eles continuam falando em alemão, né? Aí quando chega a minha irmã do meio, eles começam a misturar. Quando chega a mais nova, eles falam em português, né? Mas é legal isso aí. Mas é legal, olha. É bem interessante, né? E aí deu um passo importante, que foi, né? Fundar a empresa e a partir dali ele foi sempre assim, buscando se desenvolver, gerando um emprego, 2 empregos, 3 empregos, né? Eu também, assim, muito jovem ainda, já começava, né, a fazer algumas tarefas, né, tarefas, assim, de certa forma simples, né. Mas auxiliando ele sempre. Isso, evoluindo, né. Eu me recordo aí de uma feira que a gente participou, chamada Expofesa, né, onde eu fui responsável por fazer a parte do marketing da empresa, né. Tinha que escrever lá, né, indústria de móveis Finger, né? Aí eu coloquei móveis sobre medida, né? Sobre medida. Sobre medida, né? E aí passou a professora de português, dona Ruth Giordani, né? E me chamou de lado, mas eu criança, 12, 13 anos, né? Sim, imagina. Talvez 14, acredito que seja. Não, nem isso. 12 para 13 anos, né? E daí ela me chamou de ladinho, né? E ela disse assim, mas olha, isso não é sobre medida, é sob medida, né? Pai, e agora o que eu faço, né? Mas na época, né, o adesivo foi feito sobre uma placa branca, né? Uhum. Uma placa de aglomerado branca. E eu tinha feito umas fitinhas, como dizer assim, um papel laminado verde, né? Cortei tudo em tiras iguais e fui colando e escrevendo, né? Aí fui com uma giletezinha lá, fui raspando, tirei o L e o E, né? Uhum. Quer dizer, acabou ficando. Sob medida, né? Então ficou legal, ficou certinho, tá? Graças à professora, né? E aí depois, na verdade, assim, a gente sempre foi se desenvolvendo junto, né? Me lembro bem quando completei 18 anos, terminei na época o 2º grau, né? Uhum. Eu tinha um sonho de fazer curso de Direito, né? Gostava muito da disciplina de Direito, né? E queria fazer, né? Aí conversei com meu pai, né? Disse, olha pai, eu queria fazer um curso de Direito, né? E na verdade eu sou filho homem único, né? Tenho 2 irmãs, né? Mas de homem sou filho único, né? E aí quando eu acho que eu falei isso, ele se sentiu assim bastante triste, né? Ele disse, olha, se tu quiser fazer, tu vai, né? Mas tu não conta comigo, né? E aí começou a pesar, né? Porque, um peso, né? Disse, o que eu vou fazer, né? Aí eu me lembro que na época a universidade mais próxima para direito era a UPF em Passo Fundo, né? Olhei lá, tinha 35 candidatos por vaga, né? Tipo, assim, como é que eu vou fazer para, né? Eu tenho que deixar 34 no mínimo para trás. Sim, a concorrência por vaga na época ali já era absurda, grande, né? E eu entendi que minha chance ia ser bem difícil, né? De conquistar isso, né? Aí eu pensei, não, mas deixa eu conversar com ele. Tá bom, pai, mas e se eu não for, né? Posso ajudar, assim, a implementar um pouco das ideias, que eu acho que talvez a gente possa evoluir.
Não, se tu ficar, tu pode administrar a empresa, né? Uhum. Aí foi que eu decidi, não, vou ficar e vou seguir o Sim. caminho, né? E a partir aí de 92, 93, meu pai assim largou bastante, deu bastante liberdade, né? Uhum. É evidente que algumas ideias a gente às vezes não concordava, né? Sim. Isso é normal. É normal, né? Eu acho que é. Quando você tem duas gerações, sempre você tem pensamentos de ideias diferentes, né? Mas aí foi a forma assim que a Finger começou a atender as lojas, na verdade, né? Na época com cozinhas, né? Era um produto assim bem básico, né? Era balcão, aéreo, paneleira, cristaleira, né? Coisa que o Giovanni lembra bem ainda, viu? Daquele período lá, né? Vocês não tanto, viu? E aí fomos evoluindo, né? E aí chegou num momento, em 94, 95 aproximadamente, né? Que a gente entendeu que o nosso foco devia ser cozinhas, né? Foi aí que o nome ficou Finger Cozinhas, né? Aí a gente começou assim a se especializar mais, né? Na cozinha, né? Era específico nisso, Específico no caso. nisso, Ainda, então, isso. para todo mundo entender, ainda não era uma época que fazia-se todos os ambientes, né? Era específico Não, específico cozinha. cozinha. Né? E eu acho que aí foi um salto importante que a empresa deu, né? Porque ela começou a ser especialista nessa área e começou a ser reconhecida, né? Com Finger Cozinhas, né? Também naquele período ainda era a época da prancheta, né? Aquelas folhas quadriculadas, o projeto era feito todo ainda à mão. À mão. Né? Depois, aí, por 96, 97, daí já surgiu o AutoCAD com a biblioteca dentro, né? E Paulo, como é que eles faziam para vender sem render? Será na época? Como é que era essa... Pois é, tinha que lançar esse desafio hoje. Será que seria uma boa... Por exemplo, como que vocês efetivavam as vendas sem uma imagem de um render? Renderizado. Garanto, Felipe, que dá pra ter um episódio falando só sobre Dá, isso. dá. Deve ter uma história aí por trás. Com certeza. E, cara, eu digo pra você, tá? É o primeiro podcast que eu estou fazendo a gravação junto com o pai, tá? E esse cara gosta de falar, hein? Eu achei que eu falava. Ele não para de falar. Coisa boa, né? Continua aí. Aí é pra nós contar a história, né? Mas aí começou a surgir então o AutoCAD, né, com as bibliotecas dentro, né, que foi a primeira forma de vamos dizer assim, levar do papel para a tela, né, então o projeto, né, mas somente através de linhas ainda, né, não tinha... Sem nada em 3D. Nada em 3D, as linhas somente, né. Aí essa necessidade do mercado, ela fez com que duas pessoas na Serra Gaúcha, né, pensassem numa solução, né, mais adequada, que era o Buffon e o Rosandré Giacomello, né, quando naquela época, então, eles fundaram a Promob, né, que é hoje a Promob, né, e a Finger, se eu não estou enganado, é o segundo ou terceiro cliente da Promob, né, porque nós já tínhamos essa questão do AutoCAD, né, e era uma necessidade, né, de tu poder visualizar o projeto, vamos dizer assim, em 3D, né, uma visão mais realista, então, do projeto, né. E a partir daí, começou assim, a criar uma dinâmica mais ágil, né, de se projetar, de poder apresentar algo melhor para o consumidor, né. Sim. E a empresa foi evoluindo, foi crescendo, né, e no ano 2005 foi o ano que a gente, então, tomou a decisão de ampliar, né, para os ambientes, então, do banheiro, da cozinha, da sala, dos quartos, Dormitório, né? tudo. Criando assim todos os ambientes residenciais, né? Isso deu uma alavancada bastante grande, porque nós começamos também, pouco depois de lançar todos os ambientes da casa, o que se chama de painel editável, né? Que na época era bastante desafiador pela tecnologia que tinha naquele momento, né? Era algo quase impossível, tá? Né? Hoje as máquinas são todas elas computadorizadas, né? De tal forma que automaticamente elas cortam milimetricamente na medida que é feito dentro do projeto da loja, né? Sim. Mas na época não, na época o operador tinha que interpretar as informações, né, e executar esse trabalho todo, né? Imagina o nível de dificuldade, né, para a época, para conseguir. E aí, Paulo, acontecia bastante assim, às vezes um erro, alguma coisinha, porque dependia muito do operador. Sim, né? com Coisa certeza. que hoje as máquinas CNCs praticamente, né, diminuíram assim drasticamente, né? Não dá para dizer zero, porque sempre tem um detalhezinho ou outro, tá?
mas assim, a diminuição foi muito, muito expressiva, né? E a partir daí a Finger começou a ganhar corpo. Em 2007, né, a gente começou um trabalho forte assim, com as lojas com a bandeira, né, com a marca da Finger, né? Lembro bem que em 2007 a primeira loja foi em Belém do Pará, né? Foi até distante. Olha né? só, lá pra primeira loja foi lá pro A Nordeste. primeira loja no norte, Belém No do norte, Pará. no Isso, norte. isso aí. Foi lá que aconteceu. Né? Olha só. E depois foi expandindo, né? E a gente sempre buscou assim se desenvolver com muita responsabilidade, né? Sempre com os pés no chão, né? Tendo vamos dizer assim, a responsabilidade sobre a satisfação do cliente, né? Sobre tudo aquilo que é entregue, né? Ao consumidor, né? Isso fez com que a empresa então evoluísse e hoje nós contamos aí com 130 pontos de venda, né? São 300 colaboradores na indústria, né? Em Sarandi e muitos, né? Nos pontos de venda, né? Projeto, Até para a gente falar um pouquinho disso também, a gente queria entender a partir de toda essa bela história, então, do início da Finger e tudo mais. Queria pedir um pouco para o Júnior, assim, para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, uma dimensão do tamanho da indústria hoje, né? Então, assim, quantos funcionários a Finger tem em padrão físico? Qual é o espaço da indústria um pouco? A gente gostaria que tu comentasse um pouquinho mais conosco, Júnior. E Felipe, antes de comentar isso, primeiramente eu agradeço o convite, tá? Porque tá muito legal estar presente aqui ouvindo essa história, porque eu nunca tava do lado assim do pai ouvindo, tá? Sim. Eu tava brincando, mas é verdade, isso é real. E estar aqui com vocês é muito gratificante porque volta um filme na minha memória e muito antigo pelo fato de que eu brinquei com o Lucian, com o Guto, assim, desde pequeno. A gente morava muito perto, sabe? Então a gente brincava junto, né? E jamais imaginei que ia chegar na proporção que está, né? Ambos, né? Sim, que legal. Mas, gente, assim, atualmente a gente tá com em torno de 300 colaboradores diretos na fábrica, tá? E o pai comentou também as 130 pontos de venda no mercado interno e estamos atuando em 8 países. Então a gente já iniciamos, e na verdade o mercado de exportação iniciamos em 2000, né, pai? Quando o pai começou a exportar para Miami, onde a gente mandava todos os produtos montados para lá. E depois, em 2015, que daí eu assumi essa área da internacionalização da empresa, né? Então, atualmente, sim, a gente está em 8 países aí. Então, o pai até comentou, na verdade, que a gente está com 300 colaboradores diretos e mais o pessoal de todas as lojas, né? E tu pega desde o pessoal que faz entrega, o pessoal que faz montagem, projeto, conferência, enfim. Isso é Eu uma cadeia sempre, grande, né? eu sempre digo que a responsabilidade, assim, da empresa hoje, ela está muito grande, porque, na verdade, são muitas pessoas dependendo da empresa diretamente, né? A gente sabe que dentro da empresa tem famílias completas trabalhando, né? Dentro da empresa, nas lojas também. Então, a segunda geração com muita responsabilidade, a terceira vindo aí, que eu sou a terceira geração, né? Também com muita responsabilidade e vamos crescendo passo a E passo, quantos né? ambientes média a Finger produz hoje, Júnior, mês? Em torno, Felipe, de 5.000 ambientes por mês, tá? Tanto somando o mercado interno e mercado externo. Então, esses dois mercados aí, É uma uma média de quantidade 5 bem mil expressiva, né, ambientes. Paulo? Essa informação é bem interessante até para todo mundo que vai acompanhar nosso episódio aqui ter noção da dimensão realmente que a indústria tem hoje perante o mercado nacional e ainda a questão da exportação, né? E a capacidade de produção, né, Felipe, é realmente absurdo, expressiva, é né? muito expressiva, né? A quantidade de colaboradores, empregos que geram, então assim, é realmente de uma proporção muito grande, né? Até é importante comentar, né, pai? Também a gente está em ampliação, estamos finalizando agora, dá para se dizer se encaminhando para o final, né? Vai um ano ainda para terminar, mas acho que termina logo. São mais 7.500 metros, né, de área e no último ano ali mais de 17 novas máquinas dentro do parque industrial. Então são novos processos sendo implementados, novas tecnologias para entregar cada vez mais o melhor acabamento que a gente faz, né? Jamais esquecendo que a Finger tem lá o design europeu com a precisão alemã. Então a gente utiliza isso com muita força por causa do quê? Das origens
da tecnologia, dos processos bem definidos e da qualidade do produto que é entregue para o consumidor, né? Porque ninguém vai comprar um móvel planejado para como se fosse comprar uma roupa. Ah, comprei hoje, não gostei, amanhã eu não uso. Não, Sim. o planejado ele fica para toda a vida. E ele vai estar presente na vida das pessoas por todo aquele momento que ele vai estar instalado. Ele é difícil de tu montar e ir lá, retirar ele e vou trocar por outro. Não, até pelo valor investido sobre o produto também. E também ele vai fazer parte do registro da vida da família, né? Fotos que vão ser tiradas, atrás vão haver os projetos, então tudo isso vai fazer parte durante toda essa caminhada, né? Então a Legal responsabilidade demais. é bem grande, Com né? Tanto certeza. nós como indústria, vocês como montagem, projeto, instalação, conferência, enfim, eu sempre digo que a cadeia do móvel planejado ela é muito grande, né? Ela exige de Envolve todos os muitas processos pessoas, né? estarem bem alinhados para o produto chegar com qualidade, né? É um mantra, então, que a Finger segue hoje, digamos assim, tudo que é feito e produzido é baseado nisso. No caso. Exatamente. É o design europeu com a Com a precisão precisão alemã. alemã. Legal, né, Felipe? Que história, né, cara? É uma aula, né, Paulo? Com certeza. E nessa questão, a partir de vocês assumirem a empresa como segunda e terceira geração, a gente também gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente quais foram os maiores desafios que vocês julgam, assim, que foram... Quais foram os desafios ao assumir a empresa? Os maiores desafios, Felipe, foram no sentido assim, meu pai vendia, na época da marcenaria, vendia direto ao consumidor, né? Então era algo assim bastante informal, né? Não tinha processos organizados, né? A coisa era assim, uma informalidade assim, até por característica da própria época, né? Também, tá? Mas o desafio foi assim, você começar a organizar, né, em forma de processo, porque quando a gente começou a vender para lojas, né, você tinha que ter um processo mais organizado, né? Então esse foi o maior desafio, né? Você tinha a questão da geração, né? Meu pai de uma geração, sou de outra, né? Você tinha que quebrar alguns paradigmas, né? Diz, olha pai, tu não vai conseguir fazer dessa forma aí, né? A gente precisa colocar no papel, precisa deixar as coisas organizadas, né? Porque o representante comercial, quando ele for assumir um compromisso com a loja, né? Isso aí tem que estar tudo organizado de tal forma que o que ele oferta, o que ele faz de promessa perante a loja, nós aqui temos que executar 100%, né? Então, nós temos que deixar isso aí formalizado, porque senão daqui a pouco ele vai lá, promete, não, vou te entregar verde, né? Mas nós não temos uma verde para entregar, né? Sim. Então, esses foram os maiores desafios, né? E essa mudança, ela acaba sendo difícil, né? Difícil, é uma quebra de paradigmas, né, Felipe? Então, assim... É uma mudança muito grande do que já havia sendo feito, né, no caso. E talvez assim, Felipe, por exemplo, assim, se eu tivesse trabalhado em outra empresa que já tivesse organizado, tá, poderia ter sido algo até menos difícil, né? Só que a gente fazia pela tentativa e erro, né? O nosso conhecimento era limitado. Aprendia na dor, Aprendia como a na gente diz, dor. né? Tentativa e erro, né? Esse que foi o... Não, mas aí você era uma vez, né? Bom, peraí, temos que corrigir. Se acontecer um erro aqui, vamos ter que corrigir ele para que não se repita. Então, esses foram os maiores desafios, né? Enfrentados naquele período, né? Eu digo que hoje, assim, o desafio, assim, a gente sabe que as gerações, ela tem as suas diferenças no pensamento, na forma de agir e tudo, né? Na verdade, a geração do meu avô é uma, a geração do meu pai é outra, e a minha geração vai ser outra, né? Mas algo assim que eu tiro o chapéu, eu falo para ele, inclusive para o meu pai, é a forma como ele está me implementando, me inserindo na empresa. Desde muito cedo, eu comecei com 11, 12 anos já a trabalhar, eu passei por todos os setores na empresa, então isso fez assim eu ter a experiência que eu tenho hoje. Porque na verdade eu não estou onde estou por ser filho do Edson ou neto do seu Pedro. Não. E sim é pelo meu potencial, por aquilo que eu me coloquei a me desafiar desde muito cedo. Então, esse crescimento, a forma como ele conduz, como meu pai conduz isso, é muito gratificante para mim. Ele fica até com vergonha, mas eu digo para ele assim que eu tenho um carinho muito grande por ele pela forma como ele me conduz, sabe? Às vezes ele até diz assim, Júnior, vai, resolve, faz. Ele me diz, errei, a gente erra, obviamente, a gente aprende com normal. os erros, isso é normal, natural. Mas ele me mostra, olha onde é que tu errou, o que tu fez de errado. Ele me questiona, ele não me dá respostas prontas. E às vezes eu vou e faço diferente do dele, dá certo? Sim, também dá certo, porque é uma nova forma
de introduzir. E isso é muito legal dentro da Finger, por quê? Porque a gente está reinventando a empresa a todo momento. A empresa ela não torna-se uma empresa velha. Porque se você deixar na direção pessoas mais velhas tocando, funciona? Sim, funciona. Mas vai ser com a cara, ela ocorre, ela cresce com a cara das pessoas que estão no comando da empresa. Então ele tem uma forma de ver o mercado, eu já tenho outra forma de ver o mercado. Então eu tenho um desafio grande de mostrar para ele a forma que eu estou vendo e ele tem um desafio grande de me inserir no mercado da melhor maneira correta, Com sabe? certeza. Então é uma troca, a gente vai aprendendo e eu vou amadurecendo muito dia após dia, por isso que eu troco muito essa experiência com ele, para entender como ele fez, para mim fazer, vai dar errado, ok, eu aprendi com aquele erro, mas se não dar errado e dar Mas certo, a gente tem esse caminhar, né? Isso é muito legal. E outra, é um mentor, né? O teu mentor de vida, no caso, e assim, às vezes o pessoal acha que é como você falou, não, o Júnior hoje tá lá na direção junto da empresa porque é filho da geração anterior, né? E não, hoje em dia é a questão do mérito, é a questão de estar vivenciando aquilo todos os dias e aprendendo e se atualizando, porque é uma coisa constante, né, Sim. Felipe? O mercado, na verdade, exige isso, acho que não é só para móveis planejados, é para tudo, né? Precisa estar se Precisa, reinventando sempre, né? exatamente. Buscando sempre. Tudo muda muito rápido, né? Inclusive, quando a gente começou lá 15 anos atrás, a forma de vender móveis planejados era uma forma. Era um Hoje formato. Era um formato. Hoje, o formato de vender móveis planejados, que nem eu brinco e digo, não é nem parecido com há 15 anos atrás. Então, tu imagina lá no início da criação da Finger para hoje, né? Então, isso Exatamente. se atualiza muito rápido e por isso que a gente sempre tem que estar tentando buscar essa mudança e se aprimorar, né? Exatamente, até propriamente através das redes sociais, né? O EJC Cast, por exemplo, ele surgiu porque é um novo momento, as pessoas estão valorizando isso cada vez mais. É verdade. Se olharem a minha rede social, eu alimento ela dia após dia, porque isso traz força e isso faz mostrar a empresa, como a empresa é uma empresa jovem, apesar a Finger tem Sim. 46 anos no mercado. Mas quando a gente sempre está se reinventando, ela nunca vai ser uma empresa velha, ela é uma empresa jovem. Eu digo que ela é jovem, sim. Sim. Mas se você olhar já a rede social do pai, já é totalmente diferente. Ele já não alimenta com esse olhar. Claro. Então é se reinventar dia após dia, né? E precisa estar presente, né? E além disso, aproveitando esse viés, e do que hoje a indústria, falando em termos produto, em termos tecnologia, design, qual as principais fontes que a Finger se abastece hoje em relação a isso? Da onde vem essa... Porque assim, a indústria sempre tem que ter uma antecipação, né? E está ligada ao que está acontecendo no mercado mundial, né? Então, quais são os canais que a Finger hoje usa como balizador, digamos assim? Nós buscamos sempre estar atento ao mercado, né? E a gente tem diversas formas, né, de nos atualizarmos, né? Então a gente busca muita informação nas feiras da Alemanha, né? Nas feiras da Itália, né? A Feira de Milão, que é uma das é a maior, na verdade, né? A Feira de Colônia na Alemanha, que é a segunda em termos mundiais, né? Em questões de tendências, né? Então a gente fica pesquisando, né, materiais, né, soluções. A Finger no Brasil hoje trabalha muito forte o design de superfície, né? Nós importamos hoje revestimentos, né, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e da Polônia, né? Por que isso, né? Porque nós há 7, 8 anos atrás identificamos isso nas feiras europeias, né, como uma nova tendência no mobiliário, né? E tanto que vem vindo, outras empresas também já estão trabalhando e desenvolvendo, né, dentro desse mesmo contexto, né? Então a gente busca a inspiração lá, tenta olhar ela e aí a gente parte para o mercado aqui do Brasil, né, ouvindo vocês, né, nas conversas, né, visitando nossos PDVs e tentando encontrar, né, um ponto de equilíbrio, aonde a gente consegue colocar as tendências, né, mas também a tendência é que o mercado é receptivo, né, que não necessariamente tudo que está lá vai colar aqui, né? Sim, é verdade. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio, né? Então a gente busca as informações, né, levanta, cataloga todas elas, né, e depois a gente faz um trabalho aqui dentro, né, no mercado, visitando não somente as lojas da Finger, tá?
a gente diz assim, que visita o mercado como um todo, né? Às vezes para entender o momento, para ver como que está, se essa tendência, se esses novos, como assim, essas novidades, né, têm aderência ao público consumidor brasileiro. Porque não faz sentido você trazer algo também que não, comercialmente não seja viável, né? E nós temos tido assim um resultado assim de forma muito excelente, né? Nas ferragens também, a Finger tem um cuidado muito forte, né? Hoje nós importamos direto da fábrica da Rettich na Alemanha, né? As corrediças, as dobradiças, né? Um produto assim que é feito, né, com uma durabilidade espetacular, né? É uma referência a nível mundo, né? Então, às vezes, bom, pode ser um pouquinho mais caro, até pode ser, mas o que você está recebendo é muito superior, né? Sim. Então, temos de produto, né, a qualidade. Isso, a qualidade, a durabilidade, né? Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque nós queremos que o produto seja durável na casa do consumidor, né? E também é bem interessante que o pai comentou que a gente busca inspirações na Feira da Alemanha em Colônia e na Feira em Milão, na Itália, né? E um marco bem interessante que ficou para mim assim foi que em 2020, além da gente buscar isso no mercado externo, em 2020 a gente levou o nosso produto para a Feira de Colônia, tá? A Olha gente só. participamos da IMM, aonde a gente teve um espaço que a gente estava mostrando o produto da Finger para o público da onde a gente se inspira, tá? Então, e foi muito gratificante ouvir, né, pai, do pessoal, dos próprios alemães, tá? Falando assim, nossa, eu não acredito que essa fábrica que produz esse produto, ela está situada no Brasil. Olha só. Sério, eles achavam que a fábrica era uma Era de lá. fábrica da Alemanha, tá? Cara, que história. Então, não é por nada do nosso slogan, que eu volto a frisar, que é o design europeu com a precisão alemã. Por tendências, por maquinário, e quando a gente levou nosso produto para lá, assim, foi algo que ficou um marco na história, assim, muito grande e muito importante, porque a visualização deles. E isso foi, claro, com o objetivo da expansão internacional da Finger, Sim, para claro. mostrar a marca, porque hoje a gente não vende para o mercado externo apenas o produto, a gente internacionaliza a marca da Finger. Então, a marca que você vê aqui em Passo Fundo, que você vê em Sarandi, você vai ver ela nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, enfim. Então, a mesma marca está situada em todos os demais países, graças a essa exposição também. Cara, Que legal, bacana. né? E Júnior, na tua opinião, a gente falou um pouco dessa mudança da compra de imóvel planejado, né? O que você acredita que vai mudar na compra de imóvel planejado, pensando num período daqui um pouco para 10 anos? O que tu acha que vai ser a maior mudança, vamos pensar assim? Na verdade, assim, a questão das próprias tendências, eu acho que elas vão caminhar muito no que está se caminhando agora, tá? Na verdade, a questão da personalização dos projetos, eu vejo que os projetos, sim, eles vão ser cada vez mais personalizados, tá? Mas também falando do mercado interno, mercado brasileiro, eu vejo que as próprias construtoras, aonde estão vendendo os seus imóveis, por exemplo, vão começar sim a olhar cada vez mais, eu digo que nem 10 anos, tá? Eu digo que no espaço Mais curto curto, de talvez. tempo, isso, para entregar os seus projetos mobiliados, porque isso é valor agregado para o consumidor que vai adquirir um determinado imóvel. Hoje, por exemplo, se eu vou adquirir meu apartamento, eu chego lá falando, como a gente fala, né, o apartamento está pelado, por Sim. exemplo, não tem absolutamente nada, eu tenho que ir em busca de tudo, eu tenho que realizar um projeto, eu tenho que comprar aquele imóvel, talvez eu vou ter que financiar aquele móvel, os móveis, falando dos móveis, né? Fora todo o investimento que eu já fiz com o imóvel. Agora, no momento que eu chego e eu compro aquilo pronto, aquilo já mobiliado, aquilo já preparado para aquele ambiente, né? Para aqueles ambientes que estão dentro, torna-se mais fácil. Então, eu vejo Com que isso certeza. sim é um modelo que vai crescer muito, tá? No mercado americano, por exemplo, isso é muito normal. Você compra o imóvel, ele já está pelo menos com a cozinha e com o banheiro instalado. Então eu vejo que isso no mercado interno aqui ele vai crescer bastante, tá? Mas eu digo que em menos de 10 anos, Menos tá? de 10 Eu anos. gostaria de ouvir o pai também nessa questão aí, porque são ideias, né? Claro. Não, além do que o Ju tem colocado, né, tem outras questões, né, que a gente acompanha, e uma delas é que a longevidade, né, cada vez tá subindo mais, né? Então significa que cada vez mais nós teremos pessoas, o maior número de pessoas idosas, né? E isso exige, de certa forma, no projeto do MOV, um desenvolvimento com
olhar mais voltado para a ergonomia, né? Para a acessibilidade dentro do próprio móvel, né? Para você retirar uma panela muitas vezes, né? Uma portinha você precisa se abaixar, precisa colocar a mão lá dentro, né? Uma gaveta que tem a extração total, você puxa, você tem ela acessível na mão, né? Então, em termos também assim de tendência muito forte, né? É que o móvel deva ter um olhar mais voltado, né? Para pessoas da terceira idade, né? E que elas normalmente, né? Isso é normal até, né? Tem uma limitação, né? Nos movimentos, né? Sim. Isso é uma coisa assim que também deve chegar bastante forte aí nos próximos 10 anos, né? Com certeza. E é um pensamento que reestrutura como um todo, né? A forma de projetar, eu já digo assim, né? Que está na nossa mão, vamos dizer assim, hoje como loja, né? Ter esse olhar para o consumidor, ter essa expertise em ofertar esses serviços diferenciados também em relação a toda essa mudança de mercado. Até o próprio briefing, quando ele é feito, né? Vocês vão começar a fazer perguntas para entender também quem está na residência. Hoje isso já é feito, né? Mas eu acho que a população em geral vai valorizar cada vez mais porta com amortecimento, gaveta com amortecimento, sabe? Então, porque o móvel planejado ele não é aquele que você troca. É aquele que você deixa por muitos anos por fazendo longo prazo, parte. É né? longo prazo. Então, vale sim argumentar muito forte todo aquele produto, toda aquela tecnologia que está sendo empregada no móvel, porque você vai ter ele por muitos anos, né? Hoje eu estou conseguindo movimentar meus móveis no momento, na forma que eu tenho eles hoje instalados, mas daqui 10 anos, como vai ser que com vai ser aquele aquele móvel? Tem que trocar tudo? Não, tu já faz pensando nessa longevidade, né? Porque a olho, assim, os consumidores às vezes olham e acham tudo muito similar às vezes, né? E esse bate-papo é interessante para abrir um pouco mais a mente e a visão sobre o que é um móvel planejado, né? Porque, assim, existe muita oferta no mercado, obviamente, a gente sabe, né? Mas o que diferencia uma empresa da outra, né? Às vezes um olhar para um projeto, um produto, então todas Exato, essas Paulo. questões aí são bem pertinentes. E vale ressaltar também que o pessoal ele deve conhecer o produto da Finger e tem que tocar no produto. Porque, na verdade, você olhar um produto simplesmente por cor, tá? Ele tem as suas diferenças, obviamente. Mas a tecnologia que a Finger possui é a única empresa no Brasil, por enquanto, dá para falar, né, pai? Que tem a tecnologia do Laca Laminate, por exemplo, que é aquele toque aveludado, aquele produto com durabilidade, com resistência. Porque a gente não vai entregar um móvel para a população que do dia para a noite ele simplesmente vai mudar a tonalidade de cor, ele risca com facilidade. Não, a gente troca o móvel para ter durabilidade e ter resistência, né? Com E sem certeza. contar que quando tu abrir a tua casa para receber uma visita, enfim, você vai dizer, não, toca no meu produto. Sente o que é essa cor, sente o toque aveludado que tem esse produto, a textura desse produto. Então é criar linhas cada vez mais diferentes para o mercado, valorizando o ambiente, né? Maravilha. E assim, e hoje a nível nacional, falando só a nível nacional, né? Qual região que hoje talvez mais consome móveis planejados, vamos falar em volume de vendas, né, para Finger, digamos assim, em nível Brasil? Sim. O Paulinho, assim, ó, nós temos uma divisão assim, ó, bastante equilibrada, né? Quando a gente fala em região sul, sudeste e nordeste, né? Nós temos em torno de 80% da nossa venda no mercado nacional destinada a essas três regiões, né? E elas giram entre 26% e 27% cada região, por aquilo que pareça, Olha, né? é bem equilibrado. É bem equilibrado, né? Uma coisa assim que a gente, como é que diz assim, preza bastante porque de certa forma, né, dá um equilíbrio para a empresa, né? E a região centro-oeste, Distrito Federal, alguma coisa na região norte, né? Então fica com os outros 15% a 18%, mais ou menos, né? Em números redondos ali, né? Mas assim, é bem interessante. É bem interessante. Existe um equilíbrio, tá? Eu já achava que talvez tivesse alguma dinâmica ali diferente dele. Não, por aquilo que parece. Legal, né? Ali, Verdade. Quando a gente passa Bacana, é bem interessante, né? E isso aí eu entendo como atitude da empresa, né? Algo assim bastante positivo, tá? Porque quando a gente é muito forte numa região e não tem uma presença assim nas outras regiões, né? Às vezes pode gerar um desequilíbrio, né? Mas graças a Deus a gente sempre
consegue manter E isso. a gente gostaria de saber um pouquinho também, Edson, assim, qual a visão de vocês em relação a a parceria Finger com EJC, que para quem está assistindo nossos episódios, né, Paulo, já sabem que essa parceria já dura mais de 30 anos, né? Então, como que vocês vê essa relação entre EJC e Finger? Essa relação, viu, Felipe, ela transcende negócios, né? Ela extrapola, viu, a questão de negócios, tá? Vai muito além. Ela vai muito além, né? Na verdade, eu juntamente com o Giovanni, Adriano, né, enfim, a gente tem um vínculo muito além dos negócios, né? Porém, nós sempre temos na EJC, né, na pessoa de vocês todos, né, pessoas que têm um olhar de futuro, né, têm uma visão de futuro também, né. A gente sempre, nas conversas que a gente troca, nós estamos trocando experiências, né. Nós buscamos ouvir bastante vocês no sentido assim daquilo que a gente está pensando, né. Muitas vezes até a gente não está falando, estou pensando nisso, não. A gente está colhendo informações, né? Sim. E vocês são um ponto de referência muito importante, né? Eu não posso, assim, esquecer do Giovanni, que o Giovanni já contribuiu quando ele era um vendedor, né, de uma revenda autorizada da Finger. Isso há mais de 30 anos atrás, né? Sempre muito dinâmico, né? Sempre muito ávido a novidades, né? Sempre muito, como é que diz assim, cheio de energia, né? O Giovanni e a Adriana também, o que eu falo de um é os dois. É os né? dois. Acho que é um casal aí que une, né, como diz assim, uns fatores assim, determinantes, né, para que um casamento tenha sucesso, mas também para que uma empresa familiar tenha sucesso, né? Então, tanto um quanto o outro sempre serve de inspiração para nós, né? Muitas vezes de buscar energia, às vezes quando a gente, tá difícil, né? Não, o Giovanni, eu nunca vi o Giovanni triste, né? Nunca vi o Giovanni para baixo, né? Sempre otimista, né? Às vezes eu falo, Giovanni, tu vê, né? Vai aumentar o imposto, né? Dizer, vai aumentar o imposto, mas faz parte, nós vamos ter que tocar o barco, né? Mesmo assim, né? Tem sempre aquele olhar Então, positivo sobre as Isso coisas. que é bacana, né? E a EJC ocupa um lugar especial dentro da Finger, tá? Nós temos assim, a gente tem a nossa forma de trabalhar e de medir, né? Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas existe uma coisa que chama de gráfico de Pareto, né? Que isso aí é usado para produtos, é usado para clientes, enfim, né? Uhum. Que na verdade, assim, ó, se você pegar toda a linha de produto que você tem, né? Claro que o gráfico ele tem uma métrica, não que ele seja exatamente isso, ele é uma referência, né? Uhum. Mas aí se diz assim, que 20% dos produtos representam 80% das vendas, né? Enquanto que 80% dos produtos representam 20% das vendas, né? E nos clientes, né, normalmente também tem essa lógica, né? 20% dos clientes representam 80% das vendas, né? Enquanto 80% dos clientes representam os outros 20%, né? Claro, são os clientes especiais, são os clientes diferenciados, são os clientes que estão no mercado, né? E nós todo ano, quando a gente planeja o ano seguinte, né, a gente estabelece as metas por PDVs, né? Sim. Isso sempre conversado, ajustado, né? Então, a gente faz uma separação lá, né? Porque 80% das metas, né, estão nesses 20% dos clientes, tá? Às vezes pode dar 25%, 22%, né? Mas é um balizador ali. O gráfico está ali, né? Então a JC ocupa um lugar especial aí dentro, viu? E assim, vem se mantendo isso desde o início da história, né? Isso aí é algo assim... E o Paulo tá curioso aqui também, Edson, ele quer saber assim, a JC bate ou não bate as metas? Bate sim, né? Ano passado o Luciano teve uma viagem para a Alemanha, né? Para conhecer a fábrica da Rede. É verdade. Né? Fruto de metas batidas, né? E o Paulo tá respondido. Tá respondida a pergunta, eu ia deixar em off essa, talvez. E o mais legal que eu falo pra vocês, assim, continuando, mas é que a juventude, tanto da indústria, como de vocês aqui também, tá? Falando do Luciano, falando de família e de proximidade, né? Porque o que acontece? Eu sou a terceira geração lá da Finger, o Luciano é a segunda aqui Sim, da EJC, né? Exato. Mas a gente tem um pensamento muito próximo a nível de mercado também.
E eu acho legal falar isso, né? Mas quando, por exemplo, tá o pai, o Giovanni e a Adriana junto, e eu e o Luciano, a gente tá falando justamente de metas, de abrir loja, de vendas, de toda essa parte, né? Enquanto isso, o pai, o Giovanni e a Adriana, eles ficam falando de remédio, de médico, de negócio. Será? Já é um outro assunto já? Na verdade, quando eu vi esse podcast, ele vai discordar. Essa parte ele vai pedir pra cortar, né? Vai discordar, vai discordar. Acho que o Júnior aí foi um pouco exagerado. Mas isso aí, você sabe, né? Ai, gente, mas brincadeiras à parte, mas para nós também é um orgulho representar a Finger no dia a dia. A gente acaba, é uma família, né? E eu e o Felipe também, que a gente veio junto com o Giovanni, a Adria e o Luciano, né? Lá do início da loja, então tem 30 anos de história, mas 15 aqui em Passo Fundo, né? Os nossos consumidores nos conhecem, digamos assim, há 15 anos com o ponto de venda aqui, mas a história é maior do que isso, né? E a gente representar a Finger no dia a dia para nós é um orgulho pela história, pela proximidade, por poder ter essa troca próxima com vocês, porque a gente sabe que não é em todo lugar que é assim, né, Felipe? E eu acho que são coisas que tudo é feito de pessoas, né? E no meu ponto de vista eu valorizo muito isso, sabe? Eu gosto dessa questão de ter essa proximidade, de a gente poder conversar, trocar ideias, falar sobre mercado, né, Felipe? É isso que agrega no dia a dia, né? Com certeza. A gente brinca muito aqui junto, mas a gente fica extremamente feliz, né, de ter pessoas como vocês que representam a indústria estar tão próximas a gente que está aqui na ponta como a EJC, né? Isso nos passa uma segurança, uma confiança, né? E eu acho que é a soma de tudo que faz a coisa acontecer, né? E para nós, um bate-papo como o de hoje aí, Felipe, realmente mais uma aula, né? A gente tá só com convidados aí de peso, né? Sim. E a gente tá fazendo um MBA aí, então, com essas histórias, Essas né, informações, né? Júnior, a gente queria, para encerrar então o nosso episódio, que você falasse um pouquinho, a gente já estamos a par, mas contar um pouco para o pessoal que está nos assistindo que a gente ficou sabendo que vocês ganharam então o prêmio, né, de exportação pelo 2º ano consecutivo. Então a gente gostaria que vocês contassem um pouco o porquê, como foi e o que isso representa para nossa região como um todo, né? Isso representa, eu digo que é bastante, né? Um desafio cada vez maior, tá? Então, como eu havia contado anteriormente, na verdade a Finga já exporta desde 2000, né? Então já são 24 anos presente no mercado internacional. E em 2015, aí o diretor da empresa, meu pai, e a sócia Josiane Finger, né, que é minha tia, sentaram comigo e falaram assim: a gente precisa levar nosso produto e internacionalizar a marca. Eu nunca vou esquecer, assim, da conversa que eles tiveram comigo e disseram assim, ó, se for contigo, seu desafio, se tu abraçar esse desafio, a gente vai tocar esse mercado. Se não, a gente vai segurar. Aí eu disse, não, vou abraçar essa questão junto e vou buscar cada vez crescer mais no mercado internacional também. E foi ali que eu comecei, tá? Foi ali que eu comecei batendo em porta, visitando, tá? Comecei Uruguai e Paraguai, batendo em porta, visitando, conhecendo, entendendo cada mercado, porque na verdade não basta eu pegar o produto que é vendido aqui e simplesmente jogar para o mercado externo. Não, eu preciso entender a cultura de cada mercado, ver se o nosso produto está desenvolvido para aquele mercado, se ele atende às necessidades daquele consumidor, né? Não é simplesmente vender o produto. Então foi feito todo um estudo em cada mercado que a gente foi abrindo. Atualmente a gente está com 8 países. Em breve mais novidades aí que vão ter mais países, né, no radar também. Ah, que bacana. Quem acompanha nas redes sociais já sabe de alguma Já coisa, sabe. né? Olha aí, vamos. É. Aí, na verdade, assim, a gente hoje está em 8 países. Nos Estados Unidos, a gente está com 10 pontos de venda já, com a bandeira Finger, vendendo o nosso produto, com o emblema, tudo, com, a gente diz, os caminhões entregando emblemados com a Finger. E eu digo para vocês que esse é um desafio muito grande, tá? É um desafio grande porque a gente precisa, não é apenas vender o produto, eu preciso estar junto com o nosso lojista lá na ponta, questão de relacionamento com instaladores, questão de projetos, conferência, como isso é feito, como o produto chega, ele chega adequado, como vai ser descarregado, como vai ser entregue para o consumidor, né? Então, esse é um desafio dia após dia, que nós temos uma equipe toda voltada para isso, né? E eu que sou o gestor dela que busco esse crescimento. E até para o pessoal entender também um pouquinho que, lembrando que
para exportar para todos esses países, o móvel continua saindo aqui da nossa região de Sarandi, né? Isso, exatamente. Sim, isso é bem importante, né? E para vocês terem ideia, para o mercado americano, tu tem toda uma legislação, todas umas normas envolvendo o produto, a matéria-prima que é utilizada para o produto ir para lá. Então esse é um desafio grande das indústrias também, inclusive tem novas normas entrando em vigor também, tá? E a Finger sim já está preparada com todas elas adequadas para o mercado americano. E o produto que ele é vendido lá, ele é o mesmo que ele é vendido aqui em Passo Fundo. Ele é o mesmo que é vendido em todas as lojas do mercado interno. Então vejam a qualidade que o produto vai possuir. Se ele é vendido para o mercado americano, a gente sabe, ele O teve nível um de estudo, ele teve um exigência, nível né? de exigência, ele é muito superior. Então é isso que fez a Finger ganhar tanto o primeiro prêmio como o segundo prêmio Exportação RS, por causa das práticas voltadas à internacionalização da marca, a adequação aos mercados, ou a questão do processo industrial, da qualidade, da agilidade para atender estes mercados, né? Então ele é desenvolvido, né, pai, um estudo que o pessoal faz, ele envolve todas as empresas do segmento e de outros segmentos também que levam o produto do mercado aqui interno para o mercado externo. Então eles fazem uma avaliação bem rigorosa, onde é que você coloca números, você precisa crescer percentualmente ano após ano. Tá? Você precisa mostrar o que você está fazendo para os mercados aonde você tem esses pontos de venda, como o mercado está te enxergando, como está a tua tecnologia e como está o teu crescimento para os próximos anos, desde o planejamento estratégico, qual que vai ser o volume, isso a Finger tem muito definido, tá? A Finger importa hoje, para vocês terem ideia, em torno de 25% da matéria-prima, então a gente tem a necessidade de exportar cada vez mais também, tá? Mas claro, sempre o percentual saudável, porque a gente tem toda a parte do mercado interno também que a gente tem abraçado junto com isso, né? Então a gente conquistou o segundo prêmio graças a esse olhar para o mercado externo. E eu digo para vocês que não é só o mercado externo que ganha com o design europeu, com a precisão alemã, que é o produto da Finger. O mercado interno ganha muito, por quê? Porque todo o know-how que a gente tem com o mercado externo, a gente implanta para o Aqui. mercado interno também. Com certeza. Então é um crescimento e é um desenvolvimento dia após dia, né? Sem dúvida, a gente fica muito feliz em saber de todas essas informações e o como é difícil abraçar esse mercado externo, né? Então imagina se a gente consegue fazer tudo isso lá fora, o nosso consumidor aqui na ponta também recebe toda essa leva que você falou de canais positivos, né? Com certeza. Então, pessoal, assim, a gente queria realmente agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. A gente sabe da dinâmica aí do dia a dia, da correria, né, Felipe? A gente sabe achar um espaço na agenda aí. Então, a gente fica muito feliz de verdade de receber vocês aqui hoje e só agradecer realmente por vocês terem topado vir conversar conosco um pouquinho aí. O agradecimento que faz é a nós, viu, Paulinho e Felipe, pelo convite, né? A Giovanni também, a turma toda, porque para nós também é uma honra bastante grande, né? Poder participar. A gente sabe que vocês têm toda uma programação, vocês trazem convidados de peso, né? E isso tem feito desse programa o sucesso que ele está tendo, né? Então, parabéns para vocês e mais uma vez obrigado pelo convite aí. Obrigado. Parabéns pela inovação, tá? Porque eu digo que isso, assim, é sair, é abrir o olhar, né? Baixar as paredes, assim, olhar para o mercado, olhar para aquilo que os consumidores estão buscando cada vez mais, né? Então, parabéns pela iniciativa. Fica o convite também para quem está nos assistindo visitar, conhecer a estrutura tanto da EJC como da indústria, que a Com indústria está aqui em certeza. Sarandi, do lado, tá? Pertinho, né? Então, conhecer a tecnologia, entender um pouquinho dos processos, né? Porque nada melhor do que aquele produto que eu compro, eu entender como ele é fabricado, como ele vem, como é o passo a passo, o dia a dia dessas pessoas, né? Então, fica aqui meu agradecimento também a todos. Obrigado. Pessoal, então acompanhem as nossas redes sociais, sigam a Finger, @fingeroficial em todas as redes também. E o episódio completo, volto a dizer, vai estar lá no canal do YouTube, no EJCcast. Um abraço a todos e até o próximo episódio.